Aula passada nós vimos aí todo o processo do Brasil colônia, os modelos de colonização, vimos as conquistas no Novo Mundo, tanto pela a Espanha e Portugal, fizemos alguns lembretes, algumas controvérsias que houveram, a ocupação portuguesa, as viagens como se deram dentro do processo da expansão marítima. Vimos o pacto colonial que foi realizado entre Portugal e a colônia, também a Espanha, lá na colonização da América, também realizou esse pacto colonial. Uma grande maioria das colônias europeias, no caso nas colônias europeias aqui na América, realizaram esse pacto colonial. Vimos, né, também as capitanias hereditárias, o que seria essas capitanias, no caso foi uma forma de administração da coroa portuguesa aqui na colônia. No caso, a administração, vai haver uma mudança posteriormente a 1642, então vai se instalar os governos gerais. O primeiro governo geral vai ser realizado, no caso, vai ter na frente da administração Tomé de Souza, foi no segundo governo geral Duarte da Costa, no terceiro governo Mendes Sá, o quarto governo foi o Brasil, no caso a colônia foi dividida em estado do Maranhão e o estado do Brasil, no caso o governo do Norte e o governo do Sul, tendo sede em Salvador, no estado do Maranhão, e no estado do Brasil, a sede no Rio de Janeiro. Nós vimos também, aula passada, a economia do Brasil colônia, como que ela se consolidou. Vimos também a primeira parte dessa economia, que foi através do pau-brasil, a primeira economia. Posteriormente, vimos a lavoura açucareira. Então, e finalizamos ontem a nossa aula no trabalho compulsório, no caso, o trabalho escravo. Vimos também que a escravidão tiveram algumas resistências, também os negros resistiram dentro desse processo, criaram o quilombo, teve a questão do secretismo, que foi a obrigação do negro a esquecer as suas tradições, ou as suas religiões, no caso, modificando a sua cultura. Também vimos que a questão da mulher negra trazida da África, ela é no menor número. O racismo também ainda é algo existente até nos nossos dias atuais, mas só que de uma forma velada, disfarçada. Contudo, então, vamos ver a nossa aula de hoje, que é a partir dessa visão da pirâmide social aqui, no caso, a sociedade açucareira, que ela vai ser constituída com uma base os escravos, na classe intermediária, os homens livres, no caso, senhores de terra, pequenos senhores de terra, os ferreiros, os carteiros, capatazes, e no topo, os aristocratas. Só se tem gente pedindo para entrar, só um minutinho. Vocês estão vendo aí os slides? Sim, professor, tá dando de ver, de boa. Então tá ok. Então vamos lá. Então, a partir de agora, vamos ver a questão da sociedade, como que ela vai se comportar. Finalizamos nossa aula com a questão da família patriarcal, que é onde o homem que conduz todo o processo da família, a influência dos padrões aristocráticos europeus também vão se introduzir, a questão de toda a cultura europeia vão ser introduzidas aqui no Brasil, a questão da utilização da religião junto ao Estado, que no caso a Igreja Católica junto
com a coroa portuguesa comandando e organizando essa sociedade, a presença dos indivíduos convertidos, no caso, os judeus, e entre outros indivíduos. Também vamos ter as alforrias dos negros também, e a rigidez no tempo do açúcar e uma flexibilização no período da mineração. Vimos também na aula anterior as invasões holandesas, como que ela se deu, e também vimos lá no conteúdo da colonização da América, como que os holandeses invadiram tanto as colônias espanholas quanto as colônias portuguesas. E aqui nós vamos ver um pouco mais detalhado, vendo como que houve essa ocupação devido ao porquê, que no caso foi um rompimento entre a parceria luso-flamenga, no caso uma parceria entre Portugal e Espanha, por isso então por isso que a Holanda invade em dois momentos a colônia portuguesa, no caso uma primeira na Bahia e posteriormente Pernambuco. E toda essa questão da urbanização e arquitetura nesses locais vão ser devidas a essa visão dos holandeses, e eles vão investir nessa infraestrutura, nessa urbanização das cidades e dos territórios ocupados por sua coroa. E, posteriormente, vamos ver que a Holanda vai ser expulsa a partir da insurreição pernambucana. De início, os pernambucanos vão aceitar essa invasão, mas posteriormente vão refugar, no caso, não aceitar mais essa ocupação pernambucana. Então, agora, a aula de hoje será a questão da mineração. Como que vai ser feita essa mineração nestas minas? As lavras e as faisqueiras. Nós vamos ter dois tipos de mineração. As lavras são fixas, as faisqueiras são itinerantes. No caso, são as fixas, no caso, são aquelas que perfuram a terra, vão escavando a terra e vão criando tipo buracos, vários ou túneis. No caso, as lavras, que são as fixas, e as itinerantes são aquela mineração nos rios, que no caso eles saem percorrendo todo o rio, minerando o rio, no caso, peneirando, toda aquela forma de mineração que nós conhecemos. Então, nós vamos ter dois tipos de mineração, as de lavras e as faisqueiras. As lavras, elas são fixas, e as faisqueiras são itinerantes, elas saem ao longo do rio, percorrendo o rio, fazendo essa mineração. Nas lavras é utilizado trabalho escravo, os escravos que fazem todo o processo de mineração sob supervisão da coroa portuguesa e de outros indivíduos que vão ser contratados para poder fazer essa supervisão desses escravos na mineração. Já na faisqueira, a mão de obra ela é livre. Os indivíduos são contratados para poder fazer esse trabalho. Nas lavras, é uma utilização mais técnica. No caso, tem que saber como cavar, como botar as estacas para não haver rompimento dos túneis. Então, a mineração de lavras ela é um pouco mais técnica, mais sofisticada. Já na faisqueira, ela também é técnica, mas só que ela é bem rudimentar. O indivíduo pega, no caso, aquele sedimento, as terras no fundo do rio, aí bota na peneira, que é chamado pateia, e aí peneira é uma coisa mais rústica, diferente aí da mineração de lavras. Na de lavras, eles
utilizam, no caso, eles vão colher o ouro de mina, aquele ouro mais compactado junto com a terra, com a areia, com as pedras. Já no faisqueira são aquele ouro aluvião, apenas aqueles pequenos vestígios que ficam ali soltos nos sedimentos no fundo do rio. No caso, posteriormente à mineração, nós vamos ter as bandeiras, que é aquela inserção para o interior do Brasil que eu citei anteriormente lá na aula passada, que a coroa portuguesa vai se utilizar da justificativa que precisa se interiorizar, precisa se ter uma nova economia também de subsistência. Então eles vão inserir dentro desse interior. No caso, quem vai abrir essa interiorização vai ser chamada de bandeiras. No caso, nós teremos a bandeira de apressamento, ou no caso, a bandeira apressador, que o intuito dela é apenas de captura dos índios. Nós já vimos esse processo das bandeiras nas aulas de história do Tocantins, como que vai se dar essa bandeira de apressador, que no caso é só apenas para capturar os índios para trabalho escravo. Posteriormente, nós vamos ter as bandeiras de prospectos, no caso de prospecção, que busca, no caso, o intuito dessa bandeira é busca de metais preciosos. Posteriormente, nós teremos o sertanismo de contrato, a bandeira de sertanismo de contrato, que, no caso, é a captura dos escravos fugitivos, dos índios fugitivos e por aí por diante. No caso, nós vamos ter aí como exemplo os principais bandeirantes, o Borba Gato, o Raposo Tavares, Fernão Dias, Domingos Jorge Velho. Esses vão ser os principais bandeirantes que vão, dentro dessas bandeiras de apressador, de prospecto e de sertanismo de contrato, que vão agir nessa interiorização da colônia. Posteriormente, depois dessas bandeiras, eles vão enviar os colonos para poder povoar esses territórios com a justificativa que precisa se criar novas maneiras de subsistência na criação de gado, na produção de lavouras, para poder manter esse colono aqui nesse novo território. As consequências da mineração para a colônia, nós teremos o barroco no Brasil, que no caso a região que vai receber toda essa cultura barroca vai ser o estado de Minas Gerais. No caso, a consequência da mineração é corrida para a região das Minas, o Hersh. No caso, a maior parte da mineração ela vai ocorrer no estado de Minas Gerais. Posteriormente, a mineração sofrerá um desabastecimento tanto de alimentos quanto do próprio minério. Vai começar a ficar escasso o ouro, vai ficar escasso a prata, os diamantes, as pedras preciosas também irão ficar bastante escassos. Também nós teremos uma urbanização e a fixação de homens no interior. Ao redor dessas minas vão se construir vilas, vilarejos. Então, essas vilas, esses vilarejos vão se tornar posteriormente cidades, e umas cidades de bastante evidência. A própria colônia vai enviar mais pessoas para poder povoar esses territórios, para poder haver uma maior ocupação. O deslocamento do eixo econômico, no caso do Nordeste para o Sudeste, no caso
a maioria dos indivíduos, no caso, a economia girava na maior parte no Nordeste, nas plantações de cana-de-açúcar. Então, depois, do início da mineração, toda essa massa popular, ela vai sair do Nordeste e vai para o Sudeste para poder buscar essa mineração como maneira de subsistência. Mas só que, como eu sempre estou falando, a produção de cana-de-açúcar ela nunca vai deixar de existir, ela apenas vai ficar em segundo plano e vão se constituir novas economias, no caso, novos produtos econômicos para poder subsidiar a coroa portuguesa e até mesmo o próprio colono. Então, dentro da questão da intelectualidade, da questão artística, então vai surgir o barroco aqui no Brasil. Também, com a diminuição, o desabastecimento da mineração, vai fazer com que a coroa portuguesa intensifique mais a fiscalização aqui na colônia. Eles vão achar que os colonos estão roubando esse ouro. Então, esse ouro está ficando escasso porque esse colono está roubando ou não está pagando seus tributos corretamente. Sabendo da história no sertão, no caso, nas minas, no interior do Brasil, isso realmente ocorria. Havia um grande tráfico da mineração. Muitos indivíduos utilizavam os nossos rios para poder vender de forma clandestina esse minério. Ou até mesmo, por um certo período, o rio Araguaia e o rio Tocantins foi fechado, porque eles utilizavam esses dois rios para chegar até a cidade de Belém e na cidade de Belém vender esse ouro clandestinamente. Também vimos na nossa aula de história do Tocantins que a própria coroa portuguesa vai criar várias barreiras ao longo dos rios Araguaia e Tocantins para poder fazer essa fiscalização, para poder impedir o tráfico clandestino, no caso, a venda clandestina dessa mineração. Então, também a consequência da mineração vai ser a criação, no caso, o aumento da mobilidade social. Os indivíduos vão, no caso, os membros da sociedade na colônia, eles vão circular mais, no caso, devido às construções de vias, então elas vão, assim, se movimentar mais aqui na colônia. A Guerra dos Emboadas, no ano de 1708 a 1709, será um ano de conflito, será no estado de Minas Gerais, entre a coroa portuguesa e esses colonos, no caso, esses mineiros. No caso, o clima da tensão no estado de Minas Gerais vai gerar uma certa consequência. Nós teremos fome, a inflação vai estar lá em cima devido à diminuição nas minas, da arrecadação nas minas, a rivalidade entre os paulistas e os forasteiros, no caso, a emboada, justamente esse conflito vai se dar através disso, a Guerra das Emboadas, no caso, a rivalidade entre os paulistas e esses novos indivíduos que estão chegando para ocupar esse território, no caso, tomar algumas terras e também praticar mineração. 8 dias de luta depois de um paulista matou um emboada, no caso, um forasteiro. Teve vários conflitos e essa morte desse forasteiro vai fazer com que se intensifique bastante esse conflito entre os paulistas e esses forasteiros. Os forasteiros aclamam o comerciante Manuel Nunes Viana,
No caso, ah, eles vão reivindicar a morte desse comerciante. E também o capão da traição, os paulistas vão ser massacrados no final desse conflito, na Guerra dos Emboadas, o conflito entre os paulistas e os forasteiros vão gerar, no caso, a derrota dos paulistas, e os paulistas vão ser massacrados no final da Guerra dos Emboadas. As rebeliões nativas, isso, como vimos anteriormente, isso vai ser constantemente ocorrido desde o início da colonização, mas só que aqui as rebeliões nativas elas vão ser específicas no período da mineração. No caso, contestavam os aspectos específicos do pacto colonial, não propriamente falando em independência, possuindo caráter regionalista. No caso, esses nativos, essa rebelião, ela vai se dar ao pé que eles vão contestar esse pacto colonial entre a colônia e a metrópole. Eles estão questionando por que nós devemos exclusivamente vender tudo somente para a coroa portuguesa, somente para Portugal. Por que não manter uma relação comercial com outras nações? Então, essa rebelião vai ser justamente para contestar essa exclusividade comercial com a metrópole, questionar por que não podemos realizar o nosso comércio livremente com outras nações, e não com cunho, como o próprio texto traz, não era um pedido de independência, apenas uma crítica a essa exclusividade comercial com a metrópole, colônia metrópole, que era o pacto colonial. A aclamação de Amador Bueno, em 1641, os jesuítas proibiam a captura de índios, botada dos padres para fora, no caso, os padres que intensificavam essa forma de captura dos nativos para o trabalho escravo, para a mão de obra, que defendiam isso, os jesuítas vão colocá-lo para voltar para suas regiões na Europa, seja ela em Portugal, Espanha ou França, em qualquer outra localidade de origem desses padres, eles eram mandados de volta. No caso, vai gerar uma tensão entre a pobreza e os bandeirantes, no caso, uma tensão entre os jesuítas e os bandeirantes querendo capturar esses nativos, e os jesuítas contrário a essas capturas. Então, os jesuítas defendendo o processo civilizatório desses nativos, a catequização desses nativos para a Igreja Católica, e os bandeirantes, ao contrário, defendendo a captura deles para torná-los escravos e também torná-los pessoas não civilizadas. Aclamaram um rei espanhol, aclamaram um espanhol como rei. No caso aí, eles aclamaram o jesuíta Amador Bueno como o rei da colônia. No caso, uma insurgência dentro da colônia vai ocorrer nesse sentido. Então, depois que esfriou essa tentativa de elevar Amador Bueno ao rei da colônia, ele vai fugir, então tudo vai esfriar. No caso, vai ser a tentativa de um golpe na coroa portuguesa por parte dos jesuítas. A revolta dos Beckmans ela vai ocorrer da seguinte forma: grandes latifundiários do Maranhão vão revoltar-se porque faltavam escravos. Os escravos, eles eram uma grande maioria apenas concedido lá para as Minas Gerais, para o trabalho
lá nas minas nas plantações de cana-de-açúcar, vai começar a faltar escravo para poder trabalhar. Então, vai dificultar o plantio e a colheita da cana-de-açúcar. Então, a revolta dos Beckmans vai se dar nesse contexto. A Companhia de Comércio do Maranhão era ineficiente e corrupta. No caso, podemos ver que o Brasil não é corrupto somente agora, desde o seu berço, desde a sua formação. A corrupção faz parte da história, no embrião da própria formação do Brasil. O brasileiro em si, o colono português em si, ele é corrupto. Então, o comércio, no caso, a Companhia de Comércio do Maranhão, ela quase não atuava, e quando atuava, ela cobrava tributos fora do padrão, como atos de corrupção. Os líderes, os irmãos Manuel e Tomás Beckman, foram mortos. No caso, também, no caso, os irmãos Beckmans, Manuel e Thomas, eles vão ser mortos porque eles vão questionar a ação dessa companhia do comércio do Maranhão, a essa ineficiência corrupta. Então, esses membros ligados à Companhia do Comércio vão matar esses dois líderes do movimento que critica essa companhia, essa falta de escravos. Então, a guerra também, vamos ter a Guerra dos Mascates, que vai ocorrer no período de 1710 e 1714. A Guerra dos Mascates, quem não conhece os mascates, são aqueles comerciantes que saem cidade em cidade vendendo seus produtos. Esses comerciantes são chamados de mascates. No caso, os senhores de engenho de Olinda pediam dinheiro emprestado aos comerciantes do Recife. No caso, a esses burgueses, como eu sempre gosto de falar, que os comerciantes são burgueses. Então, esses grandes senhores de engenho enfraquecendo-se, e esses comerciantes enriquecendo através dos seus lucros, devido... Por que os senhores de engenho estão perdendo dinheiro, estão empobrecendo? Porque a produção de cana-de-açúcar vai se enfraquecer, vai diminuir, e eles vão então perder dinheiro. Então, para poder manter e subsidiar ainda essas lavouras, eles vão pegar dinheiro emprestado com esses mascates, com esses comerciantes fixos ali da região de Recife, em Pernambuco. Era mais fácil não pagar, pois controlavam a Câmara Municipal, como os senhores feudais, eles que comandavam toda a gestão ali, né, na região, eles que governavam, eles que mandavam e desmandavam nas câmaras legislativas. Então eles vão se achar no direito de não pagar esses empréstimos contraídos com esses comerciantes e com esses mascates. Então isso vai gerar uma certa tensão naquele território ali da região do estado de Pernambuco. Mas quando Recife ganhou o direito de emancipar-se, os latifundiários não aceitaram, invadindo a cidade e destruindo o Pelourinho, sede administrativa. No caso, eles vão invadir o Pelourinho ali na cidade de Salvador e vão derrubar, vão destruir todo aqueles prédios ali. Então, a Guerra dos Mascates vai ser uma revolta dos senhores feudais, dos senhores de engenho contra os comerciantes, porque eles estavam pegando dinheiro emprestado com esses comerciantes e não estavam pagando porque se achavam no direito de não pagar, porque eles que organizavam todo o comércio ali, organizavam toda a questão legislativa, eles que governavam os estados ali. Então, eles se achavam no direito de não pagar. Então,
A nossa aula vai se encerrar hoje aqui na Guerra dos Mascates. Próxima aula continuamos.